Bom dia, estamos organizando aqui para iniciar nossa live. Sejam todos bem-vindos, alunos, famílias. Estamos aqui no nosso segundo encontro, né? Ontem vocês já assistiram a live de matemática com a Prof. Josuene. Hoje nós vamos iniciar com língua portuguesa na semana 3. Aí, o que eu gostaria de combinar com vocês? Bom dia para quem está entrando agora, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui nessa manhã de quinta-feira para dar prosseguimento às nossas lives, tá? Hoje nós vamos para a semana 3, que ela começa lá na página 60, mas eu gostaria de retomar com vocês as semanas 1 e 2, só em tópicos, tá? Daí se alguém tiver alguma dúvida, pode ir postando para nós, tá? Então hoje a nossa aula, se vocês quiserem até marcar lá no livro didático, volume 1, na página 60, a parte de numeral, pode marcar lá a data de hoje. Hoje é dia 16 de abril. Já temos bastante gente entrando, prof. Opa, que bom, tem bastante gente chegando aí para acompanhar conosco. Sejam todos bem-vindos. Vocês viram que nós estamos num ambiente diferente hoje. Nós temos aqui na escola agora um estúdio para as nossas lives, mais aconchegante, mais próximo a vocês, com bastante silêncio. Você quer ir por aqui para dar bom dia para eles, prof? A partir daqui você pode descer no convite. Ah, tá. Vamos lá. Bom dia, Sara. Bom dia, Arthur. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltando. O professor, assim, é meio da idade da pedra, tá? Então, desculpe algumas demora para responder, porque... deixa eu ver aqui mais. Bom dia, Maria Eduarda. Também vi você. Álvaro. Bom dia, Theo. Marco Antônio. Deixa eu ver quem mais. Maria Manuela. Oi, Álvaro. Tudo bem? Deixa eu ver. O Arthur. Bom dia, Arthur. Sara, olá, vamos ver quem mais. José, bom dia, José. Bom dia, Juarez Miguel. Bianca, bom dia. Deixa eu ver, quem mais? Oi, Eric, bom dia também. Léo. Hoje nós vamos trabalhar português, tá? Peguem lá na página 60. Oi, José. Deixa eu ver quem mais. Aqui eu já dei bom dia. Maria Manuela também. Deixa eu ver. Opa, deixa eu ver. Isso. Ok, dá pra começar, né? Bom dia, crianças. Que bom poder estar pertinho, longe, mas juntinho com vocês de novo. Tia Angie tá aqui, dando o suporte pra nós. Ó, pessoal, então hoje nós vamos retomar só um pouquinho, tá? Pra quem ainda não tinha feito as atividades anteriores, pra quem porventura tinha feito, mas ficou alguma dúvida, né? Então só vamos retomar. Na semana 1, nós vimos sobre a crônica, tá? Vimos sobre a crônica, aquele texto que falava assim, água mole em pedra dura não faz nada, que falava sobre o consumo sustentável, vimos os exercícios, trabalhamos um pouquinho sobre os advérbios lá na página 51. Aí nós vimos que os advérbios são as palavras que modificam a ação do verbo. A gente fala que dão a ele uma circunstância, né? Modificam no sentido de trazer uma ideia de tempo, de negação, de modo, de afirmação, né? Então nós vemos, por exemplo, que o não é um advérbio de negação. Eu trouxe o livro. Eu tenho uma ideia. Eu não trouxe o livro. O não
modificou toda a ação verbal, né? Então, é um exemplo de advérbio. Confere aí se todo mundo pegou o material. Todo mundo pegou lá. Eu tô retomando lá da página 51 do livro 1 de português, tá? Esta parte aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Pega material, lápis de borracha, marca texto. Vamos lá? Essa parte aqui, ó. Só tô retomando o conceito de advérbio pra gente relembrar o que aconteceu e dar seguimento ao nosso conteúdo, certo? Aí nós vimos também o que são locuções adverbiais. É quando mais de uma palavrinha tem a mesma função de um advérbio. Por exemplo, passeei pela manhã no parque. Pela manhã, eu tenho duas palavrinhas, mas a função delas é uma só, é ser advérbio. É indicar a circunstância de tempo. Então a gente fala que é uma locução adverbial. Vimos também na outra semana, tá? Eu não recebi na semana passada, depois da live, nenhuma dúvida no privado. Caso vocês tenham, de repente olhou agora, surgiu uma dúvida, consegue postar aí, a gente responde. Se não, podem me mandar no privado que eu vou respondendo assim que eu for visualizando, ok? Aí nós vimos também, lá na página 54, podem ir virando a página, tá? Página 54, sobre a seção lápis na mão, que vai falar um pouquinho sobre ortografia, ó, vou mostrar pra vocês, essa aqui, tá? Sobre a letra H. Vimos que ela tem dois lugares que ela fica dentro da palavra, só que cada lugar que ela ocupa, ela vai desempenhar uma função diferente. Quando a letra H é no início da palavra, ela não tem som, tá? E depois dela sempre vai vir uma vogal, tá? Então, por exemplo, hoje, o H e o O. Quando ela estiver no meio da palavra, ela vai formar um dígrafo, porque ela vai vir com as letras C, a letra L e a letra M. Ninho, colher, mochila. Então, ela ajuda a formar um som novo, que é o dígrafo, tá? Então, a gente viu isso aí também, tinha uns exercícios bem tranquilos para fazer, bem gostosos. Página 55, nós vimos sobre um jogo bem bacana, sobre ortografia também, que vocês já devem ter feito. E daí, nós fomos lá para o texto de opinião na página 56. O que é o texto de opinião? Só para a gente lembrar. É um texto que expõe um fato, uma situação, e argumenta para que você, leitor, considere aquilo que eu falo verdadeiro, você acredite, você tem uma opinião formada com base nos meus argumentos. Aí nós vimos que a diferença do texto de opinião e da notícia é que a notícia vai contar só o que aconteceu. E o texto de opinião, além de contar, vai demonstrar a opinião do narrador ou de quem está elaborando, do autor, sobre aquele assunto. Então, quanto mais trouxer informações pertinentes, verdadeiras, né, fortes, eu vou convencer o meu leitor de que aquilo que eu estou escrevendo é verdade. Por isso que é chamado de texto de opinião, porque ele exprime uma opinião, certo? Tranquilo até aqui, pessoal? Terminamos a semana 1 e 2. A semana 3 vai iniciar na página 60. Agora eu quero todo mundo pegando aí na página 60, palavras de lá para cá, com a seção numeral. Finalzinho da 60, tá? Quem não colocou a data de hoje pode colocar aqui, que a live é de hoje, dia 16. E agora a gente vai começar a traçar algumas explicações a respeito deste conteúdo. Dúvidas surgindo, podem ir trazendo para nós, certo? Bom, numeral vai lembrar o quê? Números. Então, em língua portuguesa, o numeral é aquela palavra que vai trazer para nós a representação dos algarismos. Então, se eu tenho o número 1... Prof, só um pouquinho, desculpa te interromper. Só porque é da outra parte aí. Ah, tá. O Leonardo Mussi está perguntando, falando que ele não entendeu a 14 da página 60. Só um momentinho, Léo. Leonardo não entendeu o exercício 14 da página 60. Estamos na página 60. O exercício 14, ele tem como base para ser feito o texto de opinião, tá? Que nós temos lá nas páginas 56 e 57,
que fala: definição do termo consumo consciente é bem ampla, informe-se, e consumo consciente. Aí lá na página 14 são exercícios que trazem interpretação de texto e trazem a base gramatical também aí, tá? Olha o exercício 14. Para repensar o consumo, o texto aponta o uso de um grupo de palavras que indicam ações a serem feitas pelo consumidor consciente, que é o repensar, reduzir, reutilizar e o reciclar, tá? São os 4 R's. Por que esse grupo de palavras é chamado de conjunto de R's? Porque todas essas palavras começam com R, que é o repensar, ou seja, pensar de novo. Esse prefixo tem a ideia de fazer novamente. Então, se eu penso, eu vou repensar. Pensei mais uma vez. Se eu reduzo, se eu uso, eu vou reduzir, eu vou usar menos. Se eu utilizo, eu vou reutilizar, utilizar de novo. Eu vou reciclar. Então, por que é chamado de conjunto de R's? Porque são palavras em que todas começam com a letra R. E são palavras que têm uma ideia aí por trás, que é a conscientização ambiental e principalmente conscientização de consumo. O Theo tá dizendo bem isso, porque ambos começam com R. Isso mesmo, todas, certinho, Theo. Todas essas palavras começam com R, tá? Certinho? Posso ir? Pode. Vamos lá. Então, aí nessa página mesmo, a palavra, nós vamos trabalhar então sobre os numerais, vamos só retomar. Numeral, então, é a representação na língua portuguesa dos algarismos que nós temos em matemática, tá? Então, para explicar assim de forma bem direta, bem objetiva, é como eu escrevo esses números, esses algarismos que eu vi em matemática, tá? Os numerais, eles têm uma classificação, que estão lá na página 61, a classificação dos numerais. Acompanhem lá comigo, por favor. Nós temos os numerais cardinais. O numeral cardinal indica quantidade, ou seja, como que eu chamo o número? Eu tenho lá o algarismo 2. Como que eu chamo ele? 2. Eu escrevo 2. E tem um exemplo. Em cima da mesa há 2 vasos. Quando eu falo em língua portuguesa, eu utilizo o numeral. Eu não utilizo o algarismo em algumas situações, né? Então, 2 é um numeral cardinal, é o nome do número, ou aquilo que indica a quantidade, certo? Multiplicativo. Multiplicativo eu lembro de que sinal na matemática? De multiplicação. Então, aqui dá a ideia de uma quantidade multiplicada, tá? Lembra multiplicação. Quando eu coloco lá, precisamos do triplo de terra para esta horta. Triplo quer dizer o quê? Que eu tenho uma quantidade de terra, eu preciso de 3 vezes mais terra. Então, por isso que ele é chamado de multiplicativo, tá? Então, dobro, triplo, quádruplo e assim por diante. Nós temos também os numerais fracionários. Fracionário lembra o que da matemática? Fração. Então é uma divisão. Se o multiplicativo lembra uma ideia de mais, né? De dobro, de triplo, de quádruplo, o fracionário é o caminho inverso. Ele vai dividindo, né? Ele vai lembrar da fração. Eu vejo onde muito isso? Em receitas, nas nossas experiências, quando coloca lá em ciências, por exemplo, assim, enche a garrafa com 1/4 de terra. Então, assim, eu pego uma quantidade, eu divido em 4 partes e uma daquelas partes eu vou colocar na garrafa para fazer o terrário, por exemplo. Aí tem aqui o exemplo do nosso livro. Fiquei com 1/3 do valor do imóvel. Então, o valor do imóvel era uma quantidade. Eu dividi em 3 partes, eu fiquei com uma parte delas, tá? Então, lembra fração, lembra divisão. Mas eu não vou colocar em algarismos. Eu vou escrever por extenso. E depois, nós temos os numerais ordinais. Ordinais indica uma ordem, uma sequência, tá? Então, por exemplo, assim, ele foi o segundo colocado. Eu posso colocar em algarismo, mas eu posso escrever assim. Ele foi o segundo colocado. A parte de numerais, ela é bem... Assim, nós encontramos esse conteúdo, essa explicação, esses exemplos em muitas situações. E nós temos só que parar para perceber onde que elas estão. Às vezes aparecem algarismos, às vezes aparece escrito por extenso.
Para a língua portuguesa, quando a gente falar em numeral, é sempre ele escrito por extenso, tá? E daí tem um exemplo do original aqui. Ela conquistou o 2º lugar no campeonato. Então, ela chegou em 2º lugar. Ao invés de escrever o segundo, eu escrevo por extenso, tá? Algo que eu gostaria de chamar a atenção sobre os numerais, por que a gente aprende eles, usa eles em língua portuguesa? Vamos por uma questão bem prática. Nós temos a regra que diz que toda frase tem que começar com letra maiúscula, certo? Vamos pensar em uma situação em que a primeira palavra na frase, o primeiro item que tenha lá na frase, seja um número, tá? Vamos pensar assim, 25 animais estão no zoológico. Como que eu vou fazer um número maiúsculo? Um número minúsculo? Um algarismo, né? Vamos pensar o algarismo, 25. Eu não tenho como escrever ele maior ou menor. Não existe para os algarismos maiúsculos, né? Algarismos maiúsculos e algarismos minúsculos. Então eu preciso escrever por extenso este algarismo dentro da frase para que eu consiga fazer com inicial maiúscula. Então eu escrevo 25 animais estão no zoológico. Aí a letra V é com letra maiúscula, tá? Então são questões práticas que a gente utiliza os numerais dentro da língua portuguesa, corriqueiros aí no nosso dia a dia, tá? Quando a prof era criança, eu adorei aprender aqui porque o meu sonho era preencher um cheque. E no cheque, né, que é utilizado ainda hoje mais em outras formas de pagamento, de transações comerciais, mas o cheque a gente colocava num campo lá o valor em algarismo, vamos por R$400, e tinha que escrever por extenso. Então eu achava o máximo ter que escrever os numerais, o algarismo, né, o valor por extenso. Então a minha ambição quando eu estudava era poder escrever para preencher um dia um cheque e saber escrever corretamente, tá? Só questões lá do século passado, da minha época lá, tá bom? Só pra gente lembrar. Página prof. Tranquilo por enquanto, gente. Terminamos a 61 e agora nós vamos pra 62. Peguem lá, por favor. Agora, aqui na 62, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre acentuação, tá? Só vamos lembrar que nós temos 2 tipos de acento, tá? Acentos da língua portuguesa. Acento agudo e acento circunflexo, tá? Não é a cobrinha, não é o chapeuzinho. Vamos dar o nome bem correto para eles. O acento agudo e o acento circunflexo, tá? Nós vimos que o til é um sinal nasalizador, ele não é acento. Eu vou colocar aqui para vocês, só pra gente lembrar dos acentos, ó. O acento agudo, pera aí que eu já vou mostrar. O acento circunflexo, vou escrever aqui para vocês lembrarem um sinalzinho, tá? Temos esses 2 tipos de acento, só, tá? O til, que é isso aqui, não é acento, certo? Só pra gente lembrar, falei em sala já, sempre lembro, mas para não esquecer jamais. E aqui na página 62 a gente vai trabalhar sobre a acentuação das paroxítonas. Nós estudamos na primeira unidade do livro didático que as palavras em relação à posição da sílaba tônica, vamos lembrar o que é a sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavra. A sílaba mais forte da palavra, ela pode estar em 3 lugares diferentes da palavra, independente do número de sílabas. Vamos supor que eu tenho uma palavra de 10 sílabas. Ela pode ocupar ou o último lugar, o penúltimo ou o antepenúltimo. É só até aí. A gente conta de trás para frente, certo? Então, a gente vai lembrar, e já estudou, que as palavras, quando a sílaba forte, a sílaba tônica é a última, nós chamamos de palavras oxítonas. Quando a sílaba forte, a sílaba tônica é a penúltima, nós chamamos elas de paroxítona. Nós classificamos elas de paroxítona. E quando a sílaba tônica, a sílaba forte é a antepenúltima, nós chamamos de proparoxítonas, tá? Agora, nós vamos estudar um pouquinho da regra das paroxítonas, quando a sílaba tônica é a penúltima.
Como a gente faz em sala, eu vou pedir para que vocês, tem lá, a acentuação das paroxítonas. Coloquem do ladinho lá, escreva para lembrar. Ah, eu não lembro o que é paroxítona. Sílaba tônica é a penúltima. Escrevam aí do ladinho, que daí fica mais fácil quando vocês forem retomar para lembrar o que é paroxítona, tá? Pode escrever aí do lado. Sílaba tônica é a penúltima. Certo? Qualquer coisa pede que eu repito. Então vamos lá para a regra aqui. Pra gente conseguir classificar. Peraí, prof. Parece que travou ou caiu. Vamos ver. Só um pouquinho. Tá, só um momentinho aí que nós estamos verificando a nossa conexão. Uhum. Caiu? Acho que sim, deixa eu ver. Pergunta pra ele se vou postar. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo conseguindo entender, visualizar a imagem? Porque nós estamos com um probleminha de conexão aqui. Eu quero que vocês me deem um retorno, por favor, pra gente ver de onde volta, de onde retoma. Tá falando aí. Ok, certo? Tá. Então, assim, ó. Para nós podermos classificar as palavras em oxítona, paroxítona e proparoxítona, é imprescindível, não tem como fazer de outra forma, a divisão silábica. Sabe aqueles exercícios do banco de palavras que ia para ditado, para vocês estudarem, que todas as vezes eu pedia, e pedirei sempre, façam a divisão das palavras, estude para o ditado que acontecerá no dia tal. Por que a divisão de palavras? A divisão das palavras em sílabas. Primeiro, assim, para você escrever um texto bem escrito, você tem que dominar todas as estratégias da língua portuguesa. Vamos supor que eu estou escrevendo um texto lá no finalzinho da linha, eu não sei, não cabe para eu escrever a palavra inteira, eu tenho que dividir corretamente aquela palavra para dar prosseguimento nela na linha de baixo, a gente chama de translineação. Quando eu não sei, eu deixo aquele baita espaço lá no finalzinho da margem direita e vou lá para a linha de baixo. E a nossa margem fica igual à costa brasileira, cheia de voltas, cheia de ondulações. Isso aí, para a estética do texto, além da estética, demonstra que você não sabe dividir palavra em sílaba. Então, você tem um desempenho um pouco abaixo do esperado. Não pode? Por isso que a gente aprende. Outra questão é para você saber onde que está a sílaba tônica da palavra. Se você não divide ela em sílaba, como é que você vai saber onde está essa sílaba tônica, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa é aprender a dividir as palavras em sílaba. Eu vou escrever aqui duas. Eu vou escrever aqui na folha, que eu acho que fica mais fácil para vocês visualizarem. Só um momentinho, eu já tô na última. Ó. Essas duas palavrinhas aqui. Sacola e retornável. Eu dividi elas em sílaba, tá? Essa primeira aqui, palavra sacola, tem 3 sílabas. Então, a sílaba ou é a última, a penúltima, ou a antepenúltima. A palavra de baixo, retornável, ela já tem 4 sílabas. Mas a sílaba forte, a sílaba tônica será ou a última, a penúltima, ou a antepenúltima. É até aqui que vai. O re não entra, não tem possibilidade de ser sílaba forte, sílaba tônica da palavra. Vamos descobrir. Vamos pelo mais fácil. A palavra de baixo, retornável, tem acento ou não tem? Tem. Se tem acento, é sinal que a sílaba tônica é essa que está recebendo o acento. Então, é o na. Tá aqui a sílaba tônica. Mas vamos pensar a palavra de cima. Como é que eu vou saber onde que está a sílaba tônica se essa não tem acento? Tem uma brincadeirinha que a gente faz em sala, que muitos já conhecem, a maioria já usa, que é a sacola tá lá do outro lado da rua e eu preciso chamar essa sacola. Como que eu chamo? Sacola! O que eu pronunciei, qual sílaba que eu pronunciei com mais intensidade?
Sacola, vem aqui. Eu pronunciei essa aqui. Então, eu consigo dividir em sílaba, identificar onde está a sílaba tônica, para dizer se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Aqui eu tenho exemplos de palavras que são proparoxítonas. Uma com acento e outra sem acento. Agora nós vamos entender por que umas recebem acento, outras não recebem, tá? E nós vamos lá para a página 63, tá? Na 63 tem o exercício 6, a letra A, tem uma tabela. Uma tabela, um verdinho, mais ou menos essa cor. Essa tabela diz assim: copie na tabela as palavras conforme a terminação que apresentam. Nós não vamos fazer agora o exercício, mas eu quero que vocês olhem a tabela para vocês entenderem a regra da acentuação. Página 63. 63, isso. Essa aqui, ó, tá? Para que nós entendamos por que elas são, algumas têm acento, outras não têm. A regra das oxítonas nós já vimos lá no início, era na verdade conteúdo até da primeira prova, né? Agora a regra das paroxítonas, vamos lá. Vocês veem que tem lá palavras terminadas em A, O, E, I ou IS, L, R, AN ou ANS, AN ou ANS. Aí o que nós vamos perceber? Que as palavras, e eu quero que vocês circulem lá no exercício mesmo, da página 63, que vocês circulem o I e o IS, o L, o R, AN e ANS, AN e ANS. Ou seja, as 4 últimas fileiras da primeira coluna eu quero que vocês circulem. Tá? Circulem aí. Que eu já vou explicar para que é. Todo mundo circulou? Certo. Olha o que tem aqui. Essas palavrinhas aqui, sempre que a palavra for paroxítona, terminada que a sílaba tônica é a penúltima, e for terminada nessas terminações que você marcou aqui, elas vão receber acento, tá? Ou acento agudo ou acento circunflexo. Palavras paroxítonas terminadas em A, O e E não recebem acento. Essa é a regra de ouro, tá? Então, o que vocês podem escrever aqui do ladinho, ó? Recebem acento, tá? Do ladinho aqui de onde você circulou, você vai escrever recebem acento, tá? Então, essa é a regra das palavras que são paroxítonas. Por quais que eu acentuo? Aquelas em que a penúltima sílaba é atônica e terminada em I ou IS, L, R, AN ou ANS, AN ou ANS. Aí tem os exemplos que vocês vão encontrar aqui, com essa regrinha, vocês vão encontrar os exemplos aqui das palavras e colocar nas colunas, tá? Como vocês ainda não assistiram a videoaula de língua portuguesa, que ela é hoje, né? Não, é hoje ou amanhã. A videoaula de língua portuguesa, vocês vão assistir, vão fazer os exercícios. Surgindo dúvidas ainda, vocês vão me mandar mensagem. Manda mensagem que eu respondo pra vocês, certinho? E, ó, a semana 3 termina na página 63, que é essa parte aqui. Então, hoje nós vimos sobre o numeral e sobre a acentuação das palavras paroxítonas, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem já trazer para nós, são bem-vindas. Senão daí a gente vai trabalhar um pouquinho de ciências. Tranquilo aí, João? Tá. Então, entenda esse silêncio como por enquanto tá tudo ok. E nós vamos agora para ciências, tá? Ciências, eu vou pedir para que vocês abram o volume 2, apostila nova. A gente guarda o livro 1. Vamos deixar ele aqui de ladinho. Nós vamos usar agora o livro 2. Enquanto eu vou falando, vocês vão pegando, ó. Livro 2, o azulzinho lindo. Tá? Nas páginas 3. Na verdade, o início, né? Primeira parte.
Começamos hoje o volume 2 de Ciências. Nós vamos trabalhar das páginas 3 a 5, a princípio. Certinho? Podem colocar a data de hoje também. Tá? Hã? Tá com livro já? Todo mundo com livro? Posso começar? A prof fica olhando sempre pro lado, porque agora tá a Tia Ju. Tia Ju e a Tia Angie estão aqui me passando as mensagens. Conforme vocês mandam pra live, elas vão passando pra eu responder, tá? Porque eu não tenho acesso a elas. Por isso que às vezes eu paro, dou uma olhadinha pra lá. Em português? Léo, você tem dúvida em português? Pode falar. Qual é, querido? Fala pra prof. Eu vou abrir aqui de novo. Manda ali que eu respondo. Até que o pessoal pega ciências, tá? Podem ir pegando ciências, enquanto eu respondo a dúvida do Léo. 11 da 59. 59, exercício 11. Tá. Vamos lá. O Leonardo está com dúvida na página 59, no exercício 11, tá? Ele diz assim, ó, para fazer esse exercício 11 tem que ler o consumo consciente, que é o texto da 57. Ele diz assim: releia o texto para descobrir quais mecanismos foram usados para dar sustentação aos argumentos. Ou seja, para ele ter aquele posicionamento, o que ele fez para dizer que aquilo que ele estava dizendo era verdadeiro? Para aquela informação que ele estava trazendo, o questionamento seria mínimo. Ele usou exemplos, dados estatísticos. Então ele trouxe informações para dizer que aquilo que ele estava afirmando era verdade, tá? Então o que ele fez? Ele trouxe dados estatísticos, citou discurso de autoridades, pessoas que são entendidas naquele assunto, tá? Então quando ele diz assim, quais os mecanismos, é o que ele fez para que aqueles argumentos que ele trouxe fossem considerados verdadeiros, tá bom? Então, dados estatísticos e citações de pessoas especialistas no assunto. Prof, só retoma a página, que tem gente perguntando. Página 59, exercício 11 de português, surgiu uma dúvida, por isso que eu estou retomando. Tá. Tá? Então aqui quando ele usa o termo mecanismos usados para sustentar o argumento, o que ele fez, o que ele disse para que as pessoas acreditassem naquela informação que ele trazia, tá bom? Certo? Também estava com dúvidas, mas agora já soube fazer todas. Que bom. Uhum. Legal. Isso. Página 63 de português, a letra A. 63 de português, a letra A. Estes exercícios aqui são da videoaula desta semana, né? Então, o que é o exercício? Eu vou explicar o exercício, mas a gente não vai fazer correção porque vocês precisam fazer para depois ver as dúvidas, tá? A gente tá um passo à frente, a gente tá explicando um pouquinho antes da aula, por isso. Leia com atenção as palavras paroxítonas a seguir. Daí tem um grupo de palavras. Copias na tabela conforme a terminação que apresentam. Aqui todas as palavras são paroxítonas. O que vocês vão fazer? Vão olhar como elas terminam. Aquelas que terminam com a letra A, vocês vão colocar lá na coluna A. Aquelas que terminam com a letra O, coluna O. São na verdade 4 palavras cada terminação, né? Dá bem certinho. Aquelas que terminam com a letra E, eu coloco na linha E. Que terminam com a letra I ou IS, eu coloco na linha correspondente. Com a letra R, com a letra L, com AN ou ANS, AN ou ANS, tá? Então aí vocês vão encaixando, olhando a terminação, como que elas terminam, e vão colocando aí, certo? Prof, essas das 60 até 63, que eles viram a videoaula ontem, você vai retomar na semana que vem de novo, né? As questões sim, se ainda tiver alguma pra fazer. Ok. Certo? Vamos então para ciências? Vamos lá? Início da unidade, livro azul, livro novo. Tá? Ambientes do Brasil e do mundo. Podem colocar aqui a data de hoje, dia 16, para dizer que a gente viu.
Todas as vezes que a gente estiver no meio do capítulo, parou uma aula no meio do capítulo, a gente vai retomar para dar prosseguimento, tá? Vai fazer relembrar um pouquinho o assunto para a gente conseguir entender o que vem pela frente, certo? Então, nós vimos no livro 1 sobre a relação entre os seres vivos, sejam eles plantas, animais, qual que é a relação que eles estabelecem? Vimos que alguns precisam competir para ganhar espaço, para sobreviver, outros cooperam um com o outro, outros são predadores. Agora, nós vamos ver o ambiente onde esses seres vivos habitam, tá? Ambientes do Brasil e do mundo. Aqui na página 4, tem um exemplo, um recorte, como se fosse de uma conversa, né? Uma situação hipotética de duas pessoas que vão para lugares diferentes, saem de um lugar e vai para outro. Aí a gente pensa assim, aqui no Mato Grosso, nós temos um clima diferente de outras regiões do país, tá? Eu vou falar para vocês da minha vivência para exemplificar um pouquinho melhor. Morava lá no Paraná. Lá no Paraná, nós temos as estações do ano bem definidas e pode chover o ano inteiro, como pode ter um período bem longo de seca, mas é imprevisível. Então a gente fala que pode chover em abril, pode ficar um clima seco, pode ficar frio em maio, né? Aqui no Mato Grosso, quando eu cheguei o primeiro ano, eu estranhei bastante a época da seca e a época da chuva. Aí eu pensava assim, como que uma planta sobreviveria na época da seca, se não recebe chuva, não recebe nada? Como que nós sobrevivemos na época da seca, né? Porque nós temos ambientes diferentes e a gente vai entender um pouquinho por que são diferentes, pensando em Brasil e andando um pouquinho mais, pensando em termos de mundo. Por que eles são diferentes dessa maneira, né? Então vamos lá. Para entender, nós temos vários fatores que tornam esses ambientes diferentes. Nós temos temperaturas diferentes, quantidade de chuva, o tipo de solo, a umidade relativa do ar. Todos esses fatores, e mais outros ainda, fazem com que a gente tenha ambientes diferentes. Esses ambientes a gente chama de biomas. O que são biomas? São grandes áreas com características parecidas, características semelhantes. A gente não usa o termo idêntico, né? Mas são bem parecidas. Então, por que existem esses biomas? Quando a gente fala em ambiente, a gente está falando em biomas. Por que eles são diferentes? Porque tem alguns lugares do país que são lugares mais frios, temperaturas mais baixas, tem outros que são lugares mais quentes, temperaturas mais altas, tem lugares que chove bastante, tem lugares que a seca castiga, tem lugares que o solo é arenoso, umidade relativamente zero, né? Recebe chuva às vezes a cada 2 anos ou às vezes mais. Temos lugares que são de extrema umidade. Como que seres habitam esses ambientes? Como que eles vivem, né? Os seres, eles se adaptam. Quando eu falo seres, não estou falando só de ser animal, de pessoas, até das plantas. Os seres, eles vão se adaptando a esses lugares, tá? Se eles mudam de ambiente, eles podem não sobreviver. Vamos pegar aqui alguns seres vivos. Vamos pensar assim no arroz, tá? Pensei lá na comida, o arroz. O arroz, ele é produzido em locais que tem bastante umidade. Então ele tem que ser muito irrigado. A gente fala que é locais quase que alagados. Se eu tento plantar arroz em um local de extrema seca, com solo com baixa umidade, esse arroz não vai ser, se eu conseguir produzir, ele não vai ter a mesma qualidade, ele não vai ser o mesmo. Então o arroz é um tipo de planta que não sobrevive a locais que ele não está adaptado. Tem outras plantas que até produzem, mas não é da mesma qualidade.
Por exemplo, tem um tipo de goiaba que a gente encontra em Santa Catarina. A gente chama de goiaba ela cascuda, porque a casca dela é mais grossa. Não dá pra comer, tem que sempre descascar. Meu pai é apaixonado por essa goiaba cascuda. E ele sempre falava, em Santa Catarina tem. Ele trouxe, numa viagem que ele foi, uma mudinha dessa goiaba pra plantar lá no Paraná, tá? Então assim, a gente pensa, Paraná, Santa Catarina, o clima é parecido. O clima é parecido, mas o solo não é. Essa goiaba cresceu, a árvore não produziu nenhum fruto. Frustração dele. Aí, o que meu pai fez esse ano? No início do ano ele foi lá pra Santa Catarina e trouxe mais uma muda da goiaba cascão pra ele. Plantou aqui. Eu falei, pai, o senhor tá trazendo essa goiaba, tá migrando ela pelo Brasil inteiro. Ela não morreu ainda, tá com um pezinho pequeno. Mas não é certo que produza, porque ela é adaptada para um tipo de clima lá de Santa Catarina e com um tipo de solo lá de Santa Catarina e não daqui, né? Então, só pra gente perceber como que é essa questão assim da adaptação, tá bom? O que a gente também viu aqui na página 5? Tem essa imagem aqui, bem no finalzinho, tá? Vou tapar o rosto só um pouquinho para vocês visualizarem. Essa imagem aqui nos ajuda a entender por que em algum lugar é mais quente, outro é mais frio, por que num lugar desenvolve um tipo de vegetação, em outro não, por que num lugar tem neve, outro não tem. Por quê? O Sol, ele é a nossa fonte de luz e calor do planeta Terra. E nós sabemos que esses raios solares, até de acordo com essa imagem que nós temos aqui, eles não são inseridos no planeta Terra da mesma forma. Então, de acordo com o movimento que a Terra faz de translação e rotação, vai mudando o lugar onde a luz do Sol, o calor do Sol é inserido. Alguns lugares recebem mais luz, outros recebem menos luz e calor. Por isso que na parte dos polos, que se a gente pegar o globo terrestre, a gente vai ver que as partes lá da extremidade, como se fosse um eixo imaginário, são mais frias, porque elas quase não recebem luz e calor, tá? E essa região aqui mais central, ela recebe mais luz e calor. Então a gente diz que aqui nós temos um clima tropical, tá? Então, em virtude, e daí eu quero só retomar com vocês, quando eu disse assim, por que tem, os biomas são diferentes? Por causa da temperatura, quantidade de chuva, todos esses fatores que eu disse aqui, são em virtude da posição do planeta em relação ao Sol e da quantidade de luz e calor que eles recebem em relação ao lugar que eles estão, tá? Que eles estão localizados, tá? Por isso é que nós temos diferentes zonas climáticas, tá? Aqui vai estar marcado na página 5 o Polo Norte e o Polo Sul. Polo é o ponto extremo, tá? E no meio tem uma linha imaginária chamada de linha do Equador. Essas linhas, elas não são visíveis, são umas linhas imaginárias que dividem o globo terrestre, como se fosse assim um marco, né? Eu vou delimitar até aqui a linha do Equador, tá? Aí, o que a gente vai observar? Para poder fazer até os exercícios que vem na página 8. Diz assim, ó, as diferenças de aquecimento fazem com que a Terra apresente grandes zonas climáticas. A zona polar, que é chamada de mais fria, que fica lá nos polos, nas partes extremas. Tem a zona tropical, que fica mais pertinho da linha do Equador, que é essa aqui. E tem as zonas temperadas, que são as intermediárias. Eu estava tentando lembrar de como eu poderia explicar para vocês o que significam essas três zonas. Zona polar, eu vou lembrar dos polos, tá? Zona temperada, o que é uma comida bem temperada? Ela não tem nem de mais tempero, nem de menos. Ela é no ponto, é aquele equilíbrio, tá? Quando eu falo em zona temperada, é que ela não é fria demais e nem quente demais. Ela é um intermediário. Se eu pegar o globo terrestre, tá? Eu vou dividir. Finjam, lembra que meus desenhos são todos imaginários, tá? Desenha muito bem, por isso que não dá aula de artes. Vamos lá. Aqui é a linha do Equador, divide o planeta.
aqui são os polos, tá? Aqui é a região mais fria, aqui é a região mais fria. Aqui é a região tropical, ela recebe mais luz e calor. Essa região intermediária, que não tá nem lá no meio, nem nas extremidades, são chamadas de zonas temperadas. Então é uma temperatura que vai oscilando, ora um pouco mais fria, ora um pouco mais quente, certo? Acho que deu pra entender, né? Qualquer coisa vão mandando perguntas aí que eu vou respondendo da forma que a gente consegue. Falta quantos minutos, Ju, por favor? Agora? Sim? Ó, mas eu vou entrar um pouquinho na aula da semana 3, tá? Então, até ali na página 5 foi a semana 2. Eu vou entrar um pouquinho na aula da semana 3, porque eu tenho um recadinho do Voe Alto depois do livro, tá? Quando faltar 5 minutinhos, a prof para pro Voe Alto, tá? A aula da semana 3 começa aqui, biomas pelo mundo, tá? Foi a aula dessa segunda-feira. Aqui, a gente vai ter que ver com livro aberto para poder entender. Tem a representação do globo, do mapa mundi, tá? Só que não tá dividido por países, nada, tá divisão por continentes, mas não com o nome e com cores diferentes. Por quê? Essas imagens, tá? Tem a explicação dos biomas que existem no mundo. O próprio livro didático diz que alguns conceitos dizem que existem até mais biomas, não só esses. Nós estaremos estudando esses para entender mais. Mas quem se interessa, quem gosta, vai descobrir vai pesquisar e descobrir que existem outros biomas além desses aqui que nós vimos. Mas o livro os autores consideraram interessante nós trabalharmos a princípio esses aqui, certo? Então a gente fechou agora para poder visualizar melhor. Daí diz aqui o que são biomas, né? Que são áreas com características semelhantes em relação a clima, solo, relevo, vegetação. Agora nós vamos conhecer alguns biomas da Terra. O primeiro deles é a taiga, tá? Nome diferente, né? Aí aparece o nome nesse círculo aqui, características e uma imagem pra gente lembrar, fazer associação do nome, das características e da imagem. A taiga é um tipo de vegetação, é uma floresta que é formada por pinheiros, tá? Os verões são bem curtinhos e o inverno é bem longo, tá? Temperatura baixa e tem muita neve. Então, os pinheiros são árvores mais altas, árvores de grande porte, né? Então, é aquele tipo de floresta que fica fechada. Você olha por cima, parece que não consegue enxergar o solo. Muito frio, verão curtinho, tá? E bastante neve. Aí, a taiga está geralmente nas áreas polares, nessas áreas azuisinhas aqui, tá? Área onde tem mais frio. Por quê? Se o inverno é mais rigoroso, quer dizer que ela quase não tem verão. E o verão, quando a gente fala em verão para esse tipo de floresta, não é o verão que a gente conhece daqui, não. Não é o verão de Campo Verde, Cuiabá. É um verão, assim, de temperatura amena, tá? Então, assim, não é aquele calor louco que a gente conhece. São verões temperados. Por quê? Porque muda muito a temperatura, muito brusca, tá bom? Aí, o outro tipo de vegetação que a gente encontra são os campos. O gado está no campo. Campo eu lembro o quê? Uma grande área verde com pastos para o gado ou para os animais poderem se alimentar. Então, é bem essa associação que a gente faz. Nos campos, as temperaturas são baixas no inverno e são altas no verão, tá? Acontece essa mudança aqui que ela não é tão... Ela é mais drástica do que da taiga. Então, inverno, frio, verão, quente. A vegetação é formada por plantas rasteiras, plantas baixas. Nós vimos que na taiga são os pinheiros que prevalecem, as árvores bem altas. E aqui nos campos são plantas rasteiras, servem de pastagem para os animais, são campos abertos, tá bom? Não quer dizer que não haja uma outra árvore, mas não é característica desse tipo de bioma, certo? Nós temos também um outro aqui na página 6, que são as florestas tropicais. Essas a gente já tem um pouquinho mais de familiaridade. Por quê? Porque tem aqui no nosso país, tá? As florestas tropicais, elas ficam perto da linha do Equador.
Quando eu falo que é perto da linha do Equador, eu vou lembrar que na linha do Equador quer dizer que recebe mais luz e calor do Sol. Lembra desse lindo desenho? E, por consequência, é calor o ano inteiro. Então não faz frio. Não quer dizer que não baixa um pouquinho a temperatura, mas é calor, muito quente, tá? As plantas deixam o ambiente úmido. Então, assim, as florestas são mais fechadas, chove bastante e tem bastante umidade, porque as plantas seguram essa umidade no solo. E a biodiversidade é muito grande, ou seja, tem muitos animais, muitas plantas. E a característica aqui das florestas do Brasil, tá? Então, a floresta tropical fica pertinho da linha do Equador, bastante calor o ano inteiro, bastante chuva. As plantas ajudam a deixar esse solo bem úmido, esse ar bem úmido, e isso propicia, favorece a vivência de plantas e animais diversos, tá? A biodiversidade é bem bacana aqui também. Nós temos, lá na página 8, lá no alto, a tundra. Olha aqui, né? O que é a tundra? A tundra, esse tipo de bioma é frio a maior parte do ano, tá? No verão, quando tá um pouquinho mais quente, nós temos muitas plantas rasteiras e musgos, tá? No inverno, tem neve e gelo. Então, inverno com neve e gelo, planta quase nenhuma. E no verão, quando é um pouquinho mais quentinho, nós temos as plantas rasteiras e os musgos. As aves aqui, na tundra, no inverno, migram. Elas fogem de lá. E os mamíferos que ficam lá se escondem em tocas, tá? Então, assim, vamos só retomar. Tundra tem um verão com plantas rasteiras e musgos. E um inverno bem rigoroso, a maior parte do tempo. E nesse inverno saem as aves, elas migram para o lugar que é um pouquinho mais quente. E os mamíferos que vivem lá se escondem em tocas, eles ficam hibernando, tá? Aí, pessoal, a prof vai parar aqui na tundra, tá? Vou finalizar aqui. Na aula da semana que vem eu retomo os biomas que a gente já falou e termino esses, porque eu tenho um recadinho só pra gente finalizar. Vocês receberam o livro junto com o material do Voe Alto, esse aqui, Sem Brincadeira, tá? Esse aqui é o livro, o nosso livro do primeiro bimestre. O que eu vou pedir para vocês fazerem? Pra semana que vem, eu vou postar um vídeo falando como que nós vamos trabalhar. Mas antes disso, eu queria que vocês lessem, tá? Então, a tarefinha que eu deixo hoje é que vocês leiam. Esse livro aqui, você lê em 10 minutinhos, é isso, tá? Leiam esse livro, a história é bem bacana, bem legal. Aí vocês vão entender o porquê dessa capa e desse título, Sem Brincadeira, tá bom? Então, eu encerro por aqui. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Mandem mensagens, eu responderei assim que possível. Espero que vocês tenham aprendido, tenham aproveitado. O prof tá com saudades de vocês. Se cuidem, fiquem com Deus e bom final de semana. Tchau!